Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa catequese de hoje é a liturgia. Por que esse tema de catequese ele aparece para a gente nesse finalzinho do primeiro ano e antes da gente iniciar o segundo ano da nossa formação de cristãos adultos? Porque a liturgia é o centro da vida da igreja. Por isso aparece no centro, no meio, no ponto, como se fosse assim, a catequese fosse subindo o morro, depois descendo o morro. Esse tema aparece bem no meio, né? No final do primeiro ano e antes de começar o segundo ano. A liturgia é o centro da igreja. E por que a liturgia é o centro da igreja? E o que é a liturgia? A gente só conhece aquilo que a gente ama. Pensa numa pessoa que você ama, ou numa coisa, numa situação, num esporte, num hobby, alguma coisa que você gosta e que você ama. Imagine o quanto você conhece aquilo. A gente só conhece o que a gente ama. E às vezes existem realidades que são extremamente fascinantes que a gente não gosta, porque a gente não conhece. Mas que se a gente conhecesse, a gente amaria. E quanto mais a gente conhece algo que é realmente bom e fantástico, mais a gente ama, né? Então, para a gente amar, é necessário que a gente conheça. E o que a gente precisa amar sobre tudo? Existe um mandamento, e é o primeiro mandamento, o maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus e como amar a Deus? Queridos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, ele vai dizer que amar a Deus é fazer a sua vontade. Ama a Deus aquele que faz a sua vontade. E a vontade de Deus se manifestou do jeito que ele deve ser adorado, do jeito que ele deve ser cultuado, do jeito que ele deve ser servido, do jeito que ele deve ser celebrado, se manifestou ao longo da história. Pode deixar ali, Maria, até o pessoal chegando. Se manifestou ao longo da história por meio da liturgia da igreja. E a liturgia da igreja nada mais é do que um reflexo da liturgia celeste. O profeta vai dizer que quando viu os anjos adorando a Deus no céu, os anjos diziam: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, os anjos do céu celebram uma liturgia. E assim também Jesus instituiu uma liturgia quando ele tomou o pão, tomou o vinho e disse: fazei isto em memória de mim. Jesus diz: façam esse gesto, façam esse rito, digam essas palavras, celebrem desse jeito. Jesus instituiu a liturgia. Então você percebe que a liturgia é uma coisa querida por Deus, desejada por Deus, instituída por Deus. De maneira que os céus adoram a Deus pelos séculos dos séculos em uma liturgia. E Jesus ordenou que a igreja, instituída por ele na pessoa de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Pedro que as pedras, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja edificada por Jesus na pessoa de Pedro, foi entregue a ela uma liturgia. Antes mesmo da igreja, que se inaugurou na nova aliança de Jesus na cruz, a antiga aliança, a primeira aliança feita por Deus com Abraão, Isaac e Jacó, aliança que Deus deu ao seu primeiro povo, né? Que eu chamo o povo judeu como a igreja embrionária. Por que igreja embrionária? Porque o povo de Deus, ele era o único povo que adorava a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só que ele era só um povo, né? Um povo pequeno. Depois isso haveria de se expandir pelo mundo inteiro, né? Então a igreja antes era só o povo de Israel e depois, principalmente com São Paulo, né, se espalhou pelo mundo inteiro. Então essa primeiro culto, essa primeira aliança celebrava a Deus também com uma liturgia. Não era qualquer cordeiro que podia ser imolado. Era necessário que fosse um cordeiro macho, perfeito, sem nenhum defeito e assim por diante. A maneira como se imolava o cordeiro, o que se fazia com o sangue do cordeiro, como se aspergia o sangue do cordeiro no Santo dos Santos, quando se entrava no Santo dos Santos, a maneira que se entrava no Santo dos Santos, o efode que o sacerdote usava, tudo, até o tecido do efode, que era de linho, tudo era estabelecido pela lei de Moisés. Ou seja, Deus, desde que ele se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, até os dias de hoje, ele quer ser adorado por meio de uma liturgia. Sempre foi assim. E é assim no céu. Os anjos adoram a Deus por meio de uma liturgia. É assim pelos séculos dos séculos. Deus quer ser adorado numa liturgia. E é o que é a missa? É claro que a liturgia não é só a missa.
né? Por exemplo, quando o padre celebra o sacramento da confissão, da penitência, e te atende em confissão, o padre ali celebra uma liturgia daquele sacramento. Então, o padre tem que usar uma estola roxa, você tem que falar os seus pecados, o padre tem que ouvir os seus pecados, né? O padre tem que dizer as palavras: pelo ministério da Santa Igreja, eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz o sinal da cruz. Isso é uma liturgia. Então, esses ritos, essas ações que estabelecem como o sacramento deve ser celebrado, são liturgias. Então, todos os sacramentos têm a sua liturgia própria. O batismo tem a sua liturgia própria. Há que ter a ablução de água, há que ter as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma liturgia, entendeu? E tem essa é a liturgia essencial do sacramento, e também tem a liturgia aleatória do sacramento, que é a vela branca, a vela que é colocada na mão da criança, representando a luz de Cristo, a vela que é tirada do fogo, que é tirado do círio pascal e é ofertada na mão da criança, as vestes brancas e assim por diante, que representam a santidade. Isso tudo é uma liturgia. E todos os sacramentos, o crisma, o matrimônio, né? Por que o marido vai de roupa preta para o casamento, né? Exatamente. O padre usa roupa preta, a batina do padre, né, preta, porque o padre morre pela igreja. O padre é aquele chamado a dar a vida dele pela igreja. A vida do padre se consome pela igreja, no altar, no lugar do santo sacrifício. O marido vai de preto para o casamento. A roupa do marido deve ser preta, do noivo deve ser preta, o terno dele. Por quê? Porque ele é chamado a ofertar a sua vida pela família. Então, o marido, o pai de família, é aquele que é convidado a morrer. Ele oferece a sua vida em sacrifício pela família. Então, ele enfrenta sol, enfrenta chuva, ele enfrenta frio, ele enfrenta cansaço, ele acorda de madrugada, ele trabalha tarde, ele se consome. Como uma vela se consome no altar, o pai de família tem que se consumir pela família. Essa é a vocação do marido. E a noiva vem de branco, porque a noiva se santifica, e se santifica, a noiva, a esposa, né? Se santificando, ela santifica o marido e santifica os filhos. Então, a mãe de família, ela é a catequista na sua casa, né? Enquanto o pai está ali na rua se matando para conquistar a sobrevivência da família, a mãe permanece em casa sendo igreja na casa. Então, por isso que a noiva é o símbolo da igreja, né? A igreja não é a noiva de Cristo? A noiva é o símbolo da igreja. A noiva, ou seja, a mãe de família, né? Na casa ali, ela é entenda com bastante aspas, ela é o Papa ali, com bastante aspas. Em que sentido ela é o Papa, Fábio? Que ela vai trazer a doutrina de Jesus para os filhos, enquanto o pai está ausente trabalhando. E é claro que quando o pai chegar, o que o pai representa? Cristo, a cabeça da igreja, não é? Então, o pai tem que ser para os filhos o símbolo de Jesus. O que Jesus faz? Morre na cruz. Então, esse é o trabalho do pai, morrer na cruz pelos filhos. É por isso que um homem jamais deixa a mulher carregar uma sacola pesada e ele não carrega uma sacola pesada. Porque ele tem que carregar essa sacola pesada. Ele que é convidado a morrer, se sacrificar, entendeu? Se alguém tem que sair na chuva para comprar um remédio na farmácia, quem que vai? O pai ou a mãe? É o pai que vai. Então é uma liturgia, você percebe? É uma liturgia. Até no jeito que o noivo se veste, que a noiva se veste, as promessas do matrimônio, isso tudo é uma liturgia. Me falaram assim, quando eu estava fazendo uma catequese sobre o matrimônio, falaram assim: mas eu já vi noivos casando de branco, já vi noivos casando de cinza, já vi noivos casando de azul. Infelizmente, né, feriu a liturgia do sacramento ali. O noivo tem que casar de preto, entendeu? A noiva deve casar de branco. Mas a noiva não é virgem mais, ela já é o segundo casamento dela e tal. Gente, é claro que a roupa branca também traz essa lembrança da virgindade da noiva, né? Mas a virgindade da noiva, ela não é apenas no corpo. A virgindade da noiva é na alma. Tem que ser santa. A roupa branca da noiva relembra o quê? A roupa branca do batismo, que ela manteve branca até o matrimônio. Que ela vai manter branca e vai embranquecer os filhos dela. Ou seja, vai santificar. É símbolo de santidade. Quando São João Batista, quando São João Evangelista vê a multidão dos santos no céu, dizem que eles tinham as vestes brancas que eles lavaram e alvejaram o sangue do Cordeiro. Entendeu? Então eles lavaram e alvejaram o sangue do Cordeiro e as vestes eram brancas. Então a roupa branca significa santidade, pureza. Do corpo, sim, precisa ser do corpo, claro.
mas também precisa ser da alma. Eu perdi a pureza do corpo. Para isso existe o sacramento da confissão. Se confesse e retome a pureza do corpo. E assim, buscando a pureza do corpo, busque também a pureza da alma, que é o que importa. E se a alma for pura, o corpo será puro, né? E se a gente mancha o corpo, a gente também mancha a alma, porque nós somos humanos. O ser humano é corpo e alma, né? Enfim, tudo isso é a introdução gigante que eu estou fazendo aqui, enchendo linguiça, para dizer para vocês que Deus quer uma liturgia, todos os sacramentos exigem uma liturgia. Deus escolheu ser adorado, Ele quis ser adorado por meio da liturgia. Então, se a liturgia é uma adoração a Deus, a gente precisa olhar para a liturgia com um olhar diferenciado. Com um olhar de quem faz o quê? A vontade de Deus. Na liturgia, adoramos a Deus e fazemos a vontade de Deus. Não fazemos a nossa vontade, a vontade de Deus. Eu quero trazer aqui um texto do Concílio Vaticano II. Vocês percebem que eu cito na catequese muitas coisas dos santos padres, do início da igreja, né? E uma vez as pessoas foram lá reclamar com o padre e falaram que eu era, tradicionalista. Reclamaram que eu era tradicionalista, que eu me fundamentava nas coisas pré-conciliares. Então, é importante também trazer as coisas do concílio, né? Então, eu já trabalhei com vocês a Lumen Gentium, que é do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, que é do Concílio Vaticano II. Já trabalhei com vocês textos do Santo Padre Papa Paulo VI, que é o Papa que finalizou o concílio. Diversas vezes eu cito o Papa João Paulo II e eu trabalho o Catecismo do Papa João Paulo II, que é de 82, que é depois do concílio. Então eu não sou tão tradicionalista assim, né? Eu sou católico. O que é ser católico? Ser católico é ter uma exegese de continuidade. Então o concílio, ele não é um cisma. O concílio é uma interpretação pastoral da doutrina da igreja. Não mudou nada. Se não mudou nada, as coisas continuam. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, dizia assim: é preciso analisar o Concílio Vaticano II com uma exegese de continuidade. O que significa isso? Uma interpretação de continuidade. O que era antes permanece sendo. A doutrina não mudou em nada. O concílio, ele é pastoral. E o concílio só tem caráter pastoral. A doutrina permanece a mesma. Se a doutrina permanece a mesma, por que a gente não vai adotar essa doutrina na nossa catequese? Então a gente tem que adotar a mesma doutrina, que permanece a mesma pelos séculos dos séculos. De tal forma que o catecismo do Papa João Paulo II, que é esse aqui, o amarelinho, ele em nada contradiz os outros catecismos, desde a Didaquê até o catecismo de São Pio X. Eu, inclusive, tenho em casa de Didaquê, tenho o catecismo de São Pio X, tenho os outros catecismos, não trago eles porque senão as pessoas diziam que eu falar que eu sou tradicionalista, que eu estou rompendo com o concílio. E não tem nada a ver, né? Então eu trouxe aqui um texto do Sacrosanto Concílio, no número 7, o texto do Concílio Vaticano II, que ele diz assim, toda celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo e do seu corpo, que é a igreja, é ação sacra por excelência. Essa é a palavra do Concílio Vaticano II. Olha só que interessante. Toda celebração litúrgica, vai dizer o concílio, enquanto obra de Cristo. Então, a ação litúrgica é obra de Cristo. O que significa isso? Dizendo que é Jesus que está fazendo. O padre celebra em persona Christi, na pessoa de Cristo. Toda ação litúrgica é obra de Cristo. E aí você observando essa frase do Concílio Vaticano II, toda ação litúrgica é obra de Cristo, a gente começa a entender que toda ação litúrgica tem a sua gênese, tem o seu início, tem o seu fundamento na pessoa de Jesus. Pensa num sacramento, por exemplo, o batismo. Quando que essa ação litúrgica do batismo tem a sua gênese na pessoa de Jesus? Quando Jesus é batizado por João. Quando que o matrimônio tem a sua gênese em Jesus, se antes de Jesus as pessoas já se casavam? Quando Jesus vai dizer, no início não era assim, Moisés permitiu dar-lhes carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações.
mas no início não era assim. Aquele que abandonar a sua esposa e lhe der carta de divórcio comete adultério. O que Deus uniu, o homem não separe. Ali Jesus torna o matrimônio, que era uma instituição humana, numa instituição divina. Jesus diz o que Deus uniu. Jesus é o verbo. Quando ele fala, ele faz. A palavra de Jesus, o verbo falado, torna aquilo fato real. Ele cria pela palavra. Quando Jesus diz faça-se a luz se fez. Então ele cria pela palavra. Quando ele diz o que Deus uniu, o homem não separa. A partir daquele momento ele diz, agora Deus une o marido e a mulher em santo matrimônio, em sacramento. Então, a Gênese em Jesus. E assim por diante. A Eucaristia em Mateus 26, 26, onde Jesus diz, tomai todos e comei, isto é meu corpo. Então Jesus ele é o, podemos dizer assim, entre aspas, o pai da liturgia. Toda a liturgia nasce da ação e da vontade da pessoa de Jesus. Isso é o que diz o concílio. Toda a celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo e do seu corpo, que é a igreja, é a ação sacra por excelência. Então a gente entendeu essa palavra do concílio que diz que a ação litúrgica é obra de Cristo. Mas essa segunda parte dessa frase do concílio que diz que ela é a ação sacra por excelência. O que é sacro? Sagrado. Sagrado por excelência. Santo por excelência. Quem é santo por excelência? O santo por si só, se bastando. Nossa Senhora é Santíssima, Imaculada, nunca teve pecado. Mas por que Nossa Senhora é Santíssima, Imaculada, nunca teve pecado? Porque Jesus, vai dizer o Beato Dantes Stuck, Jesus antecipou os méritos da paixão dele para a concepção de Nossa Senhora, e pelos méritos da paixão de Jesus, Jesus não permitiu que Nossa Senhora fosse contaminada pelo pecado original e a preservou na sua concepção do pecado original de tal forma que ela foi concebida sem pecado. Por quê? Porque ela haveria de ser o jardim fechado das delícias de Deus, do Cântico dos Cânticos, onde Deus habita, o paraíso de Deus na terra. E Deus não habita no corpo de pecado. Deus habitaria na Santíssima Virgem. Então, ela foi salva. Nossa Senhora foi salva por Jesus na sua concepção. Tanto que ela vai dizer no Cântico dos Cânticos, no Magnífico, no Cântico dela Magnífica, minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Nossa Senhora vai dizer, Deus, meu Salvador. Quando Deus salvou Nossa Senhora? Na sua concepção. Ou seja, ela é santíssima, mas ela não é santíssima por si só. Ela é santíssima porque Deus a santificou. Quem é santo por si só é Deus. Entenderam? Então, santo por excelência e santo por si só é Deus. Todos os outros, todos nós, somos criaturas de Deus, chamados a participar da santidade de Deus, conforme vai dizer o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, todos nós temos a vocação da santidade, somos chamados a participar da santidade de Deus, mas santo por si só é Deus. E quando o Concílio Vaticano II vai dizer que a liturgia é sacra por excelência, o Concílio Vaticano II vai dizer que a liturgia, de certa forma, é o próprio Jesus. A liturgia é divina. A liturgia é como mergulhar em Deus. Sacra por excelência. Olha que forte essa frase, né? Quando a gente lê alguma frase sem analisar, sem fazer uma exegese da frase, a gente perde muitos tesouros. Então o Concílio Vaticano II vai dizer que a liturgia, ela é a obra de Cristo e, de certa forma, ela é o próprio Cristo que se manifesta, sacra, sagrada por excelência. Gente, a partir dessa realidade, a gente precisa olhar para a liturgia com olhos espirituais, né? Sacro, porque conduz e nos introduz no próprio Deus. A liturgia é uma trilha. Uma trilha. Não um trilho de trem. O trilho de trem, o trem entra no trilho e vai pelo trilho, não sai de jeito nenhum, né? O trilho, entre aspas, trava e prende o trem. A liturgia é uma trilha. É uma trilha que tem muitas saídas. Você pode sair dessa trilha. Só que se você permanecer nessa trilha, você vai dar em Jesus. Por que a liturgia é uma trilha e não é um trilho? Porque Jesus quer ser amado. E para que você ame Jesus, você tem que ter liberdade. Porque essa liberdade te dá a opção de escolher amar ou não amar a Jesus. Amar a Deus, vai dizer Jesus no Evangelho de João, é obedecer a Deus e cumprir os seus mandamentos. A liturgia é uma trilha.
A igreja te propõe a liturgia. Obedecer à liturgia é amar a Jesus. Desobedecer à liturgia é não amar a Jesus. Então é uma trilha. Se você obedece e vive a liturgia, você ama Jesus. Se você não obedece, não vive a liturgia, você não ama Jesus. Não importa se você é um simples leigo ou se você é um papa, você tem que obedecer e amar a igreja. Essa semana eu estava vendo uma pregação de um padre chamado Padre Luiz Carlos, lá do Rio de Janeiro. Ele é de uma comunidade que tem como carisma lutar e combater o aborto, né? Cabe o aborto, que é uma coisa hedionda, né? A mãe matar o próprio filho. A comunidade é para isso. E o projeto desse padre é ter religiosas consagradas que vivam para isso. Então ele quer fundar uma congregação. Por enquanto as mulheres que vão lá são celibatárias, mas ainda são leigas, ainda não fizeram votos. Elas fizeram seu propósito de castidade, pobreza e obediência, mas a ideia é que essa comunidade avance para uma congregação. E o padre Luiz Carlos dizia assim que a gente tem que obedecer a Deus, que obedecer a Deus é amar. E aí o padre Luiz Carlos dizia assim, e como que a gente obedece a Deus? A gente obedece a Deus obedecendo os nossos superiores. Então a gente obedece a Deus obedecendo o padre, o bispo, o papa, os filhos obedecendo os pais, os empregados obedecendo os patrões, e assim por diante. A vontade de Deus se manifesta muitas vezes todas as vezes se manifesta pelos superiores. Então, se o superior te dá uma ordem, ali está a vontade de Deus. E aí o padre dizia na pregação, eu tenho pena do Papa, porque o Papa não tem quem obedecer. Quando a gente obedece, a gente tem segurança de que a gente não está errando. E o Papa não tem quem obedecer, afinal de contas ele é o Papa, quem que ele vai obedecer? E aí Deus me livre de ser orgulhoso, né? Deus me livre da soberba. Mas eu pensei assim, o padre tá falando, né? Tá numa homilia, e na homilia você fala rapidamente, você não tem tanto tempo para analisar, você vai falando, né? A partir daquilo que você propôs para falar. Mas o padre não pensou num detalhe. O Papa também obedece. O Papa obedece a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. O Papa obedece à liturgia. Então, você vai ver o Papa, ele sempre vai estar com os paramentos, conforme o ano litúrgico, conforme o tempo litúrgico. O Papa vai beijar o altar, o Papa ele vai fazer o ato penitencial e etc. Vai celebrar a liturgia como tem que ser celebrado. E quando o Santo Padre, o Papa, obedece à liturgia, ele está obedecendo a quem? Obedecendo a Deus. Entendeu? Então, até mesmo o Papa obedece à liturgia. Gente, se o Papa obedece à liturgia, quanto mais nós, né? A partir disso a gente percebe a sacralidade da liturgia. Eu quero dizer uma frase de São Bernardo, antes da gente começar a analisar a liturgia, uma frase de São Bernardo que diz assim, São Bernardo de Claraval: fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. Então ele está dizendo aqui, São Bernardo, vale mais, te dá mais méritos diante de Deus ouvir uma missa devotamente do que dar todo o seu dinheiro para os pobres e fazer uma peregrinação a pé pelo mundo inteiro. O que o São Bernardo quer dizer com ouvir a missa devotamente? Prestando atenção na liturgia, vivendo a liturgia, mergulhando na liturgia, fazendo parte da liturgia. Amém? Então olha só, observar e obedecer à liturgia vale mais do que dar todo o seu dinheiro para os pobres ou peregrinar pelo mundo inteiro. Quem vai dizer isso é um doutor da igreja, São Bernardo de Claraval. Celebrar a fé na liturgia. Gente, a gente está encerrando um ano litúrgico agora, né? Domingo próximo já vamos celebrar Domingo de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei, ao fim do ano litúrgico. E no outro domingo se inicia um novo ano litúrgico, um novo calendário litúrgico, que é o tempo do Advento. A gente tem alguns tempos litúrgicos. Esses tempos litúrgicos, eles marcam a vida de Cristo, eles marcam o ensinamento de Cristo, e eles nos convidam, ao longo do ano litúrgico, a viver os mistérios de Cristo. O ano litúrgico, o calendário litúrgico, ele não coincide com o calendário civil, né? O calendário civil começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. O ano litúrgico não coincide.
O ano litúrgico se encerra agora com a solenidade de Cristo Rei do Universo, e o ano litúrgico se inicia, então, como eu disse, com o Advento. Cada tempo litúrgico tem a sua cor característica. Os tempos litúrgicos são o Advento, tempo do Natal, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa e o tempo comum. Além desses tempos, temos as solenidades e as festas. Aí as festas e as solenidades, elas têm suas cores próprias. Por exemplo, a solenidade de Pentecostes, a cor vermelha. O domingo Gaudete, que faz parte do Advento, é um domingo do Advento, tem a cor rosa. As exéquias, que são missa de sétimo dia, encomendação dos corpos, missa pelos mortos, missa de finados, elas podem ser celebradas de roxo, que é o mais comum que a gente vê, ou também de paramentos pretos. Paramentos que, inclusive, são muito bonitos. Paramentos pretos. Quando eu queria ser padre e estava no seminário no seminário de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, o que eu mais gostava era de entrar na sacristia e ver as casulas antigas romanas, que os padres não usavam mais, né? Mas estavam lá as casulas romanas. E tinha uma casula preta, que era para Ezequias, que era a coisa mais linda, era preta com detalhes em dourado. Então, assim, tinha o Santíssimo dourado na casula, uma coisa mais linda. Então, Ezequias são celebrados de preto. O Advento, a cor dele é roxa. Os 3 domingos do Advento vai ser na cor roxa. E o último domingo do Advento na cor rosa, que é o domingo Gaudete, Gaudium em latim, a alegria, é o domingo da alegria porque Jesus está chegando, né? O Advento, a palavra Advento é a palavra de espera, de expectativa pela vinda de Jesus. Jesus está chegando. Por que roxo? Roxo é a cor da penitência. Quando você toma um soco, seu olho fica roxo. Então é a cor da dor, daquela machucadura, né, que te feriu. Por que machucadura que feriu? O que nos fere a nossa alma? Pecado. Pecado que arroxeia os olhos da nossa alma. O pecado que é o soco na nossa alma. Então, nos tempos de penitência, nós somos chamados a refletir sobre o nosso pecado para abandonarmos o pecado, nos convertermos e nos aproximarmos de Jesus. Então, existem 2 tempos em que a cor é roxa, que é o Advento e a Quaresma, que preparam 2 grandes festas, que é o Natal e a Páscoa. O Natal e a Páscoa são festas tão grandes que tem um tempo litúrgico do Natal e o tempo litúrgico da Páscoa. O tempo litúrgico do Natal e da Páscoa, eles são celebrados na cor dourada. Dourada porque lembra o ouro, o rei, né? Jesus é rei, e a glória de Deus, né? A glória de Deus. Só que os paramentos dourados são caros e às vezes a paróquia não tem dinheiro para comprar os paramentos dourados. Então a igreja permite também que seja celebrado de branco, lembra a santidade. Então, os tempos da Páscoa e do Natal pode ser celebrado de dourado ou de branco. Outro tempo que nós temos, além da Quaresma, do Advento, que a gente já falou que é roxo, do Natal e da Páscoa, que é dourado ou branco, é o tempo comum. O tempo comum é cor verde. O tempo comum, ele tem quantos domingos? Quem chuta aí quantos domingos tem o tempo comum? Vocês nunca mais vão esquecer. O ano litúrgico celebra a vida e o mistério de Cristo, certo? Vida e mistério de Cristo. Cristo viveu quantos anos? 33. Quantos domingos tem o tempo comum? 33 domingos. Então, nunca mais vocês vão esquecer. Quando vocês falassem, o padre falasse, estamos celebrando hoje o 24º domingo do tempo comum. Você fala, tá acabando. 9 domingos já é solenidade de Cristo Rei. Entendeu? Então, o tempo comum tem 33 domingos, e esses domingos do tempo comum, eles são diluídos entre os tempos litúrgicos. Por exemplo, o tempo litúrgico do Advento se encerra com o tempo litúrgico do Natal, aí o tempo litúrgico do Natal se encerra, começa o tempo comum, primeiro domingo do tempo comum. Esse tempo comum do Natal, ele vai se encerrar na Quaresma, aí a Quaresma vão ser 40 dias de tempo de Quaresma, de roxo, aí a Quaresma se encerra por uma semana especial, que é a Semana Santa. Semana Santa não é Quaresma, Semana Santa é Semana Santa. Depois da Semana Santa tem o Tríduo Pascal e aí a Páscoa, e se inicia um novo tempo litúrgico, que é o tempo da Páscoa. Acabando o tempo da Páscoa, solenidade de Cristo, solenidade da Santíssima Trindade, a Ascensão de Jesus, solenidade da Santíssima Trindade, Pentecostes, volta ao tempo comum. Aí vai o tempo comum até o próximo Advento.
Então o tempo comum ele é intercalado entre esses tempos litúrgicos. E aí tem aqueles tempos em que o padre vai usar roupa vermelha, no meio do tempo comum você vai ver o padre de vermelho. Puxa, mas não é tempo comum porque o padre está de vermelho, porque hoje é a festa de São João Evangelista, que foi Marte. Porque hoje estamos celebrando São Maximiliano Kolbe, que é Marte. Então quando a festa de um Marte vai ser vermelho por causa do sangue que o Marte derramou. Ou Pentecostes, né? Pentecostes vermelho, que é o símbolo do Espírito Santo. Entenderam? Alguma dúvida, não? Muita informação, né? E o domingo Gaudete, que é o último domingo da Páscoa, do Advento, que é rosa, que é a cor da alegria, né? O roxo está diminuindo, né? O rosa é um roxo que diminuiu. Está acabando o pecado, está acabando, porque eu fiz penitência para o Natal, então está acabando o pecado, Jesus está chegando. Então, domingo Gaudete, domingo da alegria, paramentos rosas, certo? Gaudete é alegria, Gaudium, né? Gaudium, domingo da alegria. Gaudete é um diminutivo, né? Seria uma alegriazinha, né? É porque não é uma solenidade, né? Acho que é Gaudete, né? Não é uma solenidade. A solenidade é o Natal, né? Então é uma alegria, mas ainda não é uma solenidade. Então é Gaudete. Uma alegriazinha. Em português seria mais ou menos, né? Gaudium, Gaudium et Spes, nome de um documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, alegria e esperança. Então, gente, o tempo litúrgico ele é cíclico e ele marca os momentos mais importantes da vida de Jesus. Se você viver bem o ano litúrgico, você vai celebrar todos os mistérios da vida de Jesus, os mistérios mais importantes da vida de Jesus. E ele se encerra com a festa de Cristo Rei do Universo. Vamos celebrar daqui a pouco essa festa que lembra que Cristo é Rei, ontem, hoje, sempre, mas que lembra de forma especial que ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos, então reinar eternamente sobre a sua igreja, certo? Celebrar a liturgia, então, é atualizar no tempo e no espaço os acontecimentos importantes das nossas vidas, como cristãos. Pensa assim, a gente celebra tudo que é importante. Celebrar é fazer memória, rememorar, né? Celebrar, tornar célebre, tornar memorável. Que dia que é seu aniversário, Larissa? 28 de janeiro. Você teve um ano da sua vida que você esqueceu? Nesses 15 anos de vida que você tem, teve algum dia que você esqueceu, algum ano que você esqueceu, que dia 28 de janeiro era seu aniversário, mas você sempre lembra, né? Se alguém esquece, pega mal, não pega? Pô, esqueci meu aniversário, cara. É uma data memorável. No Exército Brasileiro, eles celebram o dia em que os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira conseguiram tomar o Monte Castelo dos nazistas na Itália. É uma data memorável. Na Polícia Militar do Estado de São Paulo se celebra com muita pompa e alegria o 9 de julho, da Revolução Constitucionalista, e assim por diante, porque são datas que se faz questão de memorar, relembrar. Isso faz parte da natureza humana. Aqui em São Paulo, inclusive, 9 de julho é feriado, né? Contra a Revolução Constitucionalista. Faz até um feriado para que a gente se lembre. Então a liturgia, ela traz essa ideia. Jesus morreu por nós na cruz. Uma vez por ano a gente precisa parar tudo, para olhar para a cruz e adorar Jesus que morreu por nós na cruz. Na Sexta-feira Santa. Entendeu? Jesus ressuscitou por nós. É claro que todo domingo a gente vive esse pequeno tríduo pascal, né? Todo domingo a gente faz a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo é tríduo pascal. Todo domingo é quinta-feira santa, sexta-feira santa e domingo de Páscoa. Todo domingo. Mas aí chega no domingo, a gente precisa de maneira solene, especial, fazer memória que Jesus ressuscitou. É o domingo de Páscoa. E assim por diante. A gente precisa lembrar que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos no domingo de Pentecostes. E assim por diante. Então, celebrar é trazer presente de maneira humana, para que a gente veja, se lembre que aquilo é importante e é fundamental. É uma coisa fundamental. Como o seu nascimento. O seu nascimento não é uma data fundamental? Você nasceu? Sabe qual data que é mais importante que a data do nosso nascimento? E que muitas vezes a gente nem sequer sabe que data é essa? É a data do nosso batismo.
O professor Rafael Tonon, professor de teologia, eu gosto muito dele. Estava vendo um vídeo dele falando assim que quando a esposa dele ficou grávida e o médico disse, seu filho deve nascer por volta da segunda quinzena de agosto. Ele falou assim, puxa, eu faço aniversário em agosto. Eu vou pedir para Deus, era uma menina, né? Para minha filha nascer no dia do meu aniversário. E ele pediu para Jesus, me dá a graça da minha filha nascer no dia do meu aniversário. Já que ia nascer próximo do segunda quinzena de agosto. E a menina nasceu 3 dias depois do aniversário dele. Aí ele, puxa, a vida tá bom, né? Deus quis assim, né? Tá bom. Ela nasceu 3 dias depois do aniversário dele. Aí marcou o batizado da criança tal, e batizou a criança. E depois que ele batizou a criança, ele pegou o comprovante de batismo da criança, e ele viu que a criança foi batizada no mesmo dia que ele. E aí ele se lembrou do pedido que ele fez para Jesus. Ele pediu que a criança nascesse no mesmo dia que ele nasceu. E a criança foi batizada no mesmo dia que ele foi batizado. Ou seja, Deus atendeu o pedido dele. A gente nasce para Deus no dia do nosso batismo. Então Jesus diz, para mim você nasceu nesse dia. Você não pediu para no dia que você nasceu? O dia que você nasceu é o dia do seu batismo. Então a criança foi batizada no mesmo dia que ele foi batizado. Então o dia do nosso batismo é a data que a gente devia celebrar muito mais do que o nosso nascimento. Vocês sabem o dia que vocês foram batizados? Olha que interessante. Eu fui batizado no dia 4 de janeiro. Minha esposa foi batizada no dia 4 de janeiro. Então já era para casar com ela mesmo, né? Jesus fez questão que a gente se casasse. Lucas 22, versículo 19, Jesus diz assim, fazei isto em memória de mim. Quando Jesus diz isso? Quando ele institui o Santíssimo Sacramento do altar. Fazei isso em memória de mim. Jesus dá uma ordem. Que a gente celebre ele por meio da liturgia. Então, gente, celebrar a liturgia com obediência à liturgia é amar a Jesus. Então, na Santa Missa, a missa começa com a procissão de entrada, né? Propriamente dita. Claro que o pessoal fala assim que a missa começa em casa, quando você está fazendo o seu jejum eucarístico e está se preparando para a missa, está já pensando na missa, rezando para que você participe na missa. São Leonardo de Porto Maurício diz que a gente deve rezar o terço, dolorosos, indo para a igreja, para já começar a meditar a paixão de Jesus, e assim por diante. A missa começa aí. Mas o rito da missa, a celebração da missa começa com o canto de entrada. Então, no canto de entrada, como que a gente tem que ficar? Em pé, né? A nossa posição em pé significa que também estamos fazendo parte daquela procissão que rumo ao altar. Aquele sacerdote que vai oferecer a vida dele junto com Jesus no altar, o padre, né? Que ele se oferece, o padre é sacerdote e vítima, o padre se oferece no altar. O padre oferece a vida dele pela igreja. Também nós somos chamados a nos oferecer a Jesus como vítimas para fazer a vontade dele, para a glória de Deus no mundo. Por isso estamos em pé. Isso faz parte da liturgia. Então a gente não pode ficar sentado na posição de entrada, temos que ficar em pé. É a liturgia, entendeu? E assim por diante, o momento que se senta, o momento que se levanta, tem um significado. Eu sento para ouvir a instrução como discípulo. Eu me levanto na hora do evangelho porque Jesus vai me falar e eu estou pronto para fazer aquilo que ele vai falar. É um sinal de prontidão. Em pé eu digo a Jesus, estou pronto para fazer aquilo que o Senhor quer me falar, Jesus. Estou pronto para cumprir a sua vontade. Fiat mihi salutare tu. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Estou pronto para fazer a tua vontade. Estou em pé para isso. E assim por diante. A Letícia perguntou antes de começar a catequese se é errado bater palmas na missa. Eu, como sou tradicionalista pré-conciliar, né? Já dei alguns exemplos pré-conciliares para a Letícia. O Santo Padre, o Papa João 23. Quem que é o Papa João 23? É o Papa que iniciou o Concílio Vaticano II. Então o Papa João 23 ele dizia assim, na Santa Missa não aplauda, nem mesmo o Santo Padre. Quem disse isso é o Papa do Concílio. Na missa não aplauda, nem mesmo o Papa. São Pio de Pietrelcina, ele dizia assim, você iria aplaudir aos pés da cruz? Enquanto Jesus se oferecia no Calvário, você estaria aplaudindo? E outra frase do Padre Pio, ele dizia assim, na missa devemos participar do santo sacrifício com as mesmas disposições de alma e com o mesmo comportamento que a Santíssima Virgem, que Maria Madalena e que São João Evangelista participavam da paixão de Jesus. Gente, e aí, a partir dessa frase do Padre Pio, a gente é chamado a fazer uma exegese, né? A meditar e
e começar a pensar, como a gente pensou naquela frase do Concílio Vaticano II, Sacrosantum Concílio número 7. Olha só o que vai dizer o São Pio de Pietrelcina. Na missa a gente deve participar da mesma forma que João Evangelista, Maria Madalena e Nossa Senhora estavam aos pés da cruz. Aos pés da cruz estavam os fariseus que falavam: desce da cruz, você não é mesmo filho de Deus? Não desce da cruz. Do lado da cruz estava lá o mau ladrão que fala assim: olha, se você é Deus, então se solta e solta a gente também. Aos pés da cruz estavam os soldados que depois transpassaram o coração de Jesus com uma lança de espinhos, né? E nós somos qual? Qual nós somos na missa? Somos os soldados que ficam transpassando o coração de Jesus com a nossa coroa, com a nossa lança aqui, ó. O padre está lá na homilia e eu tô aqui no WhatsApp. É só uma mensagem. Enquanto o padre está falando pra caramba, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, transpassando Jesus com a lança, né? Ou então o padre está lá celebrando, fazendo o ofertório, oferecendo o pão e o vinho. Quando o padre oferece o pão e o vinho, eu preciso oferecer a minha vida no cálice na patena, né? Então, na hora do ofertório, é uma hora que a gente precisa estar rezando, oferecendo para Deus a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, as pessoas pelas quais você precisa rezar, a conversão das pessoas que você quer que se convertam, as almas do purgatório dos seus antepassados, etc. Apresenta tudo no cálice na patena. Na hora do ofertório, eu apresento tanta coisa no cálice na patena do padre, que quando eu vou à missa, o padre levanta o cálice assim. Está pesado o cálice, tanta coisa que eu coloquei naquele cálice dele lá. E eu acho que o padre Patrick, então, já deve estar com um bração igual ao do Arnold Schwarzenegger, porque o cálice e a patena dele fica pesado, tanta coisa que eu coloco ali no ofertório. Então tem que colocar. E aí, na hora do ofertório, o que as pessoas estão fazendo normalmente? Elas estão fazendo lá, indo levar o dinheirinho, e depois elas voltam e ficam batendo papo, ficam conversando, ficam cantando a música do ofertório. Você tem que ofertar, ofertório, você tem que ofertar. Então, o dinheiro é um símbolo do seu sacrifício. O dinheiro custa, né? Custa trabalho. Trabalho é vida, né? Você trabalhar, você gasta tempo. O seu tempo é a sua vida. Então, que você trabalhou, você gastou sua vida naquilo. Por que o pai de família se sacrifica e dá a vida pela família? Porque ele está trabalhando, trabalho é a vida dele. O tempo que você está trabalhando é o tempo de sua vida. Você está gastando sua vida. Então, quando você dá o dinheiro, é algo que te custou um pouco de vida. Entendeu? Esse é o símbolo. É claro que o dinheiro também é para você pagar a conta de água, de luz, de telefone e etc. Que a igreja precisa também. Coisas materiais. O sentido material é esse. Pagar essa luz aqui da paróquia, está acesa agora, a Bandeirantes vai cobrar, né? Vai vir a conta. Tem que pagar. Mas é o símbolo da sua vida que é ofertada. Então, quando você vai lá deixar os seus R$5, o seu R$1, o seu R$2, seja o dinheiro que for, quando você for deixar ali a sua oferta na coleta, ou até mesmo se você não tem dinheiro e não vai levantar para dar um dinheiro, no seu banco sentado, ofereça no seu coração, no cálice na patena, a sua vida. E o que é a sua vida? É seus parentes, o seu trabalho, entendeu? As suas intenções, as almas do purgatório. Coloca no cálice na patena. Faz o seu ofertório. E aí, durante o ofertório, as pessoas estão cantando a canção, e etc, etc. Eu gosto muito de música, sabe? Eu gosto de música. Mas eu acho que a missa devia ser sem música. Muitas pessoas não concordam, né? Porque as pessoas se distraem demais com o canto litúrgico. Distrai demais. A música precisa ser para te levar à oração. Aí, às vezes, a pessoa vai lá receber Jesus na Eucaristia. Ela vai cantando o canto, recebe Jesus, volta cantando, senta no banco e continua cantando. E não fala com Jesus. Não fala com Jesus. Entendeu? Então, o canto deveria ser para te levar a adorar a Jesus, né? Para rezar. Mas, infelizmente, às vezes o canto até te impede de rezar. Sabe qual é a minha maior dificuldade com o canto na igreja, na missa? É que, como eu falei, eu gosto de música, né? Então, às vezes, eu quero falar uma coisa com Jesus e ele toca aquela música que eu gosto muito. E aí é difícil rezar ouvindo a música que você gosta. Você entendeu? Difícil você não prestar atenção na música e rezar. Então, é difícil. Quando eu morava em Volta Redonda, naquela dureza de juventude que você não tem dinheiro para nada, né?
desempregado, inclusive, naquela época. Eu tinha uns 20 anos e comecei a trabalhar cedo, mas naquela época eu estava sem trabalho. E na cidade que eu morava não tinha missa diária em todo lugar. Tinha missa num convento, missa diária num convento lá no centro da cidade, um pouco depois, uns 5 quilômetros depois do centro da cidade, o convento de Nossa Senhora do Rosário, as Irmãs Servas de Maria. E eu morava uns 15 quilômetros desse convento. E eu ia a pé, às vezes, para missa, andava uns 15 quilômetros, era de tarde, e às vezes verãozão, né? E então andava uns 15 quilômetros naquele verão, né? Com 20 anos você tem disposição para isso. E é isso, e era no alto do morro ainda, para ajudar. No final tinha que subir o morrão, porque o convento era bem no alto da montanha. E aí o Padre Ernesto celebrava. Sabe quanto tempo demorava a missa do Padre Ernesto? Demorava uns 20 minutos. Ele não fazia homilia durante a semana, ele fazia homilia no final de semana. Ele não fazia homilia e não tinha canto. Então ele só celebrava a liturgia. E era rápido, uns 20, 25 minutos. Mas que missa, cara. Um silêncio total. Uma missa num convento, né? Um silêncio total. Desde que você entrava no convento, um silêncio total, você entrava, né? E eu chegava um pouquinho antes, né? Porque como eu ia, às vezes, andando, então eu tinha que chegar antes, porque não tinha muito tempo de planejar o percurso, né? Às vezes podia se atrasar, eu chegava antes. Então saía mais cedo para chegar antes e ficava lá naquele silêncio diante do sacrário. O silêncio também é oração, né? Os santos sempre fizeram silêncio e o silêncio sempre fez santos. Então na liturgia, pena que muita gente hoje acha que o canto litúrgico ele faz parte da missa, mas ele não é parte da liturgia, né? Não é parte, não é parte essencial. Ele é um acessório. Para muita gente ajuda, eu já tenho minhas dúvidas. A não ser que seja um canto, realmente um canto gregoriano, por exemplo, né? Como eu sou pré-conciliar tradicionalista, né? Um canto gregoriano, né? Nossa, a coisa mais linda, né? Se você já tiver a oportunidade de ir à missa lá no Mosteiro de São Bento, em que os monges cantam o canto gregoriano, aqui também no Convento de Santa Clara, às vezes os freis cantam o canto gregoriano, a coisa mais linda. Para terminar essa catequese, eu quero terminar com uma frase desse livro, A Alma de Todo Apostolado. Esse livro é de um monge trapista, Jean-Baptiste Chateau. É um livro fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, esse livro fala sobre a vida de oração, a vida interior. Esse livro se baseia todo numa frase de Jesus, de João 15, versículo 5, em que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Esse livro é fantástico, um dos grandes livros que eu li, que eu gosto muito. E na página 112, o abade, né, o Jean-Baptiste Chateau, ele era abade, né? Abade é como se fosse o monge responsável por todos os outros, o chefe de todos os outros monges no convento, no mosteiro, né? Convento é de frei, mosteiro é de monge. No mosteiro, portanto. E aí ele vai dizer aqui sobre a liturgia. E ele diz assim: o que é a liturgia? Ele faz uma pergunta, ele fala: o que é a liturgia? E ele responde, ele diz assim, respondendo que a liturgia, ele faz uma oração a Jesus. Ele diz: ó Jesus, vós sois quem eu adoro como centro da liturgia. Vós sois quem dais unidade à liturgia, isto é, ao conjunto dos meios consignados pela Igreja, especialmente no missal, no ritual e no breviário, dos quais ela se serve para exprimir a sua religião para com a Santíssima Trindade e também para instruir e santificar as almas. Gente, essa frase aqui é linda. Pena que eu não tenho tempo de destrinchar esse pensamento de Jean-Baptiste Chateau aqui. Ia demorar umas 4 horas para a gente falar sobre, fazer uma exegese desse pensamento do abade. Mas olha só, a primeira frase: ó Jesus, vós sois quem eu adoro, no centro da liturgia. Então a liturgia é a adoração a Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos, né? É a adoração a Jesus. Toda a liturgia, ela tem como objetivo adorar a Jesus. Para que a gente é batizado? Para ser filho adotivo por Deus, ser consagrado a Deus, para adorar a Deus. Para que você se casa? Para gerar filhos, para que sejam adoradores de Deus. Para que você recebe o sacramento da penitência? Você é perdoado dos seus pecados? Para perfeitamente adorar a Deus sem pecado. Aí o Eucaristia não precisa nem comentar, né?
Para que você é crismado? Para levantar um exército de adoradores do mundo. O crismado é um soldado de Jesus, para levar as pessoas para Jesus, para adorarem a Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo em si para adorar a Deus e para levar as pessoas a adorar a Deus. E assim por diante. Por que você recebe a unção dos enfermos? Para que te prepare para eternamente adorar a Deus. Então esse é o final, o objetivo da liturgia, adorar a Deus. E aí ele vai dizer no final, aqui no finalzinho desse pensamento, ele vai dizer assim, ele vai falar da onde tem liturgia, né? Que é o missal, o ritual do breviário e tal. Ele diz assim, desses meios, os meios que contêm a liturgia da igreja, o missal, o breviário, são meios de liturgia, ele vai dizer, dos quais, ou seja, da liturgia, a igreja se serve para exprimir a sua religião para com a Santíssima Trindade. O que o abade Jean-Baptiste Chateau vai querer dizer com a igreja exprimir a sua religião para com a Santíssima Trindade? Aí você precisa entender o significado da palavra religião. Religião significa ligar de novo. Ligar de novo, o que foi desligado. Foi desligado pelo pecado. Ou seja, nós fomos desligados da Santíssima Trindade pelo pecado. A liturgia é que nos liga de novo à Santíssima Trindade. A liturgia. E aí você pensa, de maneira imediata, no quê? Sacramento da confissão, que te liga de novo à Santíssima Trindade. Mas todos os outros. A Eucaristia é chamada de comunhão, união com Deus. Te ligando de novo a Deus. Você entendeu? Então, gente, amar, entender a liturgia. Amar e entender a liturgia. E viver com obediência à liturgia. Seja você fiel leigo, seja você sacerdote, etc. Quando você estiver participando da liturgia, olha para a liturgia, para os atos litúrgicos, como adoração a Deus, como meio de adorar a Deus. Então, por que eu vou ficar em pé agora na proclamação do Evangelho? Isso é um ato de adoração a Deus. Entendeu? Por que quando eu recebo Jesus e volto para o meu banco eu me ajoelho? Para adorar a Deus. Porque quando o padre vai me abençoar, eu me inclino ou me ajoelho. Inclinai-vos para receber a bênção, né? Então você deve se inclinar. É permitido também se ajoelhar. Por quê? Submissão a Deus que me abençoa. É um gesto de adoração. Tudo é para adorar a Deus. Viver bem a liturgia. Claro que a catequese de 1 hora não vai encerrar esse tema. Essa catequese, ela tem apenas... O objetivo dessa catequese o padre Patrick pediu para que eu seguisse esse roteiro desse livro aqui, Iniciação à Vivência Cristã do Catecumenato, da editora Vozes. Então, isso aqui é uma coleção, na verdade, de 5 volumes para catequese de adultos. E aquelas pessoas que organizaram esse modo de apresentar a catequese pensaram em colocar esse tema da liturgia na catequese de hoje. Para quê? Para dar um conhecimento, dar uma notícia do que é a liturgia e do tempo litúrgico. É uma notícia. Mas não tem como você esgotar o tema liturgia em uma catequese de 1 hora. Então, ao dar a vocês essa notícia, eu quero também convidá-los a pesquisar sobre isso. Então, pesquisar sobre paramentos litúrgicos, o que é uma estola, o que é um sanguíneo, o que é um corporal, o que é uma credência, o significado do altar na liturgia, qual a diferença do óleo do batismo para o óleo do crisma, por que a igreja usa água no batismo, pesquisa sobre isso, a vela do batismo, por que tem vela no batismo, por que usa óleo no crisma, no batismo e na unção dos enfermos, 3 sacramentos com óleo, por que isso? Qual o significado? É o mesmo significado? É o mesmo óleo que é usado no batismo, no crisma, na unção dos enfermos? É o mesmo óleo? Por que isso? Então pesquisem. Bom, esse é o nosso dever de casa. Semana que vem, eu tenho que ver o calendário, se vai ter catequese semana que vem ou não. Então, a gente vai se falando. Mas no nosso próximo encontro, se não for férias semana que vem, eu não sei se vai ser férias já, mas eu tenho que ver no calendário, como eu disse. No nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre isso.
o que você pesquisou, e aí você vai partilhar com as outras pessoas o que você pesquisou, o que você entendeu da liturgia. Então, assim, Paulo vai, por conta própria, pesquisar sobre o que é credência. Aí você comenta, pessoal, credência é isso, tal, tal. E a Letícia pesquisa sobre o óleo do crisma. O óleo do crisma é diferente do óleo do batismo? E o significado é esse. E assim por diante, entendeu? Cada um faz uma pesquisa no Google, no catecismo, põe vídeo no YouTube de um padre Paulo, do Frei Gilson, da Instituto Hesed, e faz uma pequena pesquisa sobre um ponto da liturgia, sobre o ano litúrgico, sobre as cores da liturgia, e assim por diante, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.